Estudos atuais afirmam que a inteligência emocional tem mais impacto na realização pessoal, profissional e na felicidade do que um alto quociente de inteligência, o QI. O psicólogo Daniel Goleman afirma que 90% da diferença entre pessoas que têm grande sucesso profissional e pessoal, daquelas com desempenho mediano, se deve a fatores relacionados a competências comportamentais, muito mais do que habilidades aprendidas na escola. Já que todos nós nascemos com o potencial para várias inteligências, vamos aprender hoje aqui no N-Blogs como desenvolver a inteligência emocional, tão importante para o bom desempenho na vida em comunidade. Muito boa tarde a você que acompanha o N-Blogs. Começa agora ao vivo para todo o Brasil. E olha, o perfil emocional dos brasileiros foi descoberto numa pesquisa realizada por 2 professores. Ela revelou que, para nós, é mais importante o relacionamento e o bem-estar social do que o dinheiro. Veja. Alegria. Eu sou alegre, você é alegre? Raiva, medo, ciúme. A mulher é mais ciumenta, é muito nervosa, ela se irrita muito com o homem. As emoções estão na cara, no jeito. O brasileiro é feliz por natureza. E parece mesmo. Mas e na prática? Como os brasileiros lidam com os sentimentos, com as emoções? Durante 5 anos, 2 professores percorreram todas as capitais brasileiras e as principais cidades do interior para realizar uma pesquisa inédita no país, traçar o perfil emocional dos brasileiros. Foram quase 5.000 entrevistados e o resultado confirma muito do que a gente já suspeitava. Um povo trabalhador, pacífico, gosta da calma, gosta da diplomacia, gosta da melhor solução, não gosta de conflito, mas o povo brasileiro é muito inteligente, ele sabe o que ele quer. Para chegar a este resultado, eles elaboraram um questionário com 103 perguntas, feitas a homens e mulheres com idade entre 13 e 70 anos. Mais de 90% dos brasileiros declararam estar satisfeitos com o que têm. Na minha vida não falta nada. A maioria dos entrevistados gosta de compartilhar a felicidade. 61,5% estão realizados afetivamente, mas quase 70% disseram estar descontentes com o trabalho. Os brasileiros também se consideram honestos, organizados e fiéis. Elas, bem mais que eles. A pesquisa revelou que homens e mulheres, de maneira quase igual, compram mais do que devem. Roupa, cosméticos, coisas assim, mais supérfluos, né? A maioria dos entrevistados gosta de conversar. E para contrariar os homens, uma surpresa. Eles falam quase tanto quanto as mulheres. Acho que nós, homens, falamos as coisas mais necessárias e as mulheres, não. De vez em quando, é claro, nem todas. O levantamento também mostra que esse é um povo que prefere amizade a excesso de dinheiro. Para confirmar, 88,9% declararam que não mentem com frequência. Bom, para falar sobre inteligência emocional, vou conversar agora com o especialista Rodrigo Fonseca, que é facilitador da Lotus Treinamentos, e também está com a gente o blogueiro convidado Eduardo Marini, do Portal R7. Obrigada pela presença, bem-vindos. A gente falou bastante aí na abertura sobre o brasileiro ter esse perfil, né, mais comportamental de relacionamento. Agora, vamos explicar claramente para quem está em casa o que é a inteligência emocional, Rodrigo. Em poucas palavras, se a gente pudesse resumir inteligência emocional, é a capacidade que nós temos de conhecer e lidar com os nossos próprios sentimentos e, naturalmente, eu conhecendo a mim, aos meus sentimentos, eu conheço do outro e, a partir deste conhecimento, eu obter resultados que eu quero. Por isso que a pesquisa há pouco falou que muito mais pessoas que sabem se relacionar têm muito mais resultados práticos do que quem tem um QI muito elevado, porque é a capacidade de lidar com o relacionamento, com a emoção, que vai aproximar pessoas e pessoas unidas geram muito mais resultados práticos do que separados. Essa citação do Goleman, de quem eu confesso não conhecer bastante o trabalho, quer dizer, isso é uma coisa que a gente percebe que cada vez mais funciona. Cada vez mais a pessoa que tem aquele discernimento para poder entender as situações que são geradas a cada momento e trabalhar com bom senso a partir dali, elas vencem, se posicionam melhor ao lado ou em competição com as pessoas que querem, digamos,
se garantir no método, se garantir na técnica. Eu acho que dá mais autoconfiança também. Eu acho que a pessoa que interfere, ela passa para os outros que ela tem mais confiança e que ela tem uma dimensão humana mesmo. Ela tem coragem e dignidade, estatura para, em algum momento, entrar numa grande estrutura e influenciar. Isso passa. Agora, o legal é que esse perfil é uma mistura do amante latino do tango com o homem cordial Isso é brasileiro. do Buarque de Holanda, né? Nada é muito novo. É o amante latino com o homem cordial, né? O barato que você acabou de falar, Eduardo, é de aprender a lidar com os momentos, né? Quando nós estamos lidando só no cognitivo, nós estamos lidando apenas informações que eu tenho, ou seja, algo programado praticamente. E quando eu aprendo a lidar com as minhas emoções, eu consigo improvisar. E daí os resultados são bem maiores, porque a vida é mudança. Nada, o momento que eu estou reagindo com você agora é completamente diferente se eu estou num outro momento, numa outra situação, em treinamento. Na nossa profissão, então, estão aqui 3 comunicadores de informação. Então, e neste momento, particularmente, eu costumo dizer que não existe mais teoria nessa nossa profissão. A gente tem que criar do o momento. bolo com o ingrediente do dia. E aí que é o resultado. Aí a minha pergunta que entra, no nosso dia a dia tão corrido, às vezes a gente tem, sei lá, problemas ou embates dentro do nosso trabalho, por exemplo, a gente passa a maior parte do tempo trabalhando. Então, no trabalho... 13 horas em São Paulo ainda. É um lugar que a gente está muito em contato com pessoas que não são os familiares, não são os relacionamentos amorosos, digamos assim. E se eu tiver uma explosão dentro do meu ambiente de trabalho, por exemplo? Uma explosão pode significar algo ruim ou também faz parte da inteligência emocional pôr para fora algo que está incomodando muito? Sim, é interessante você tocar esse ponto, Fabiana, porque a ideia não é segurar. A ideia é expressar, não é ser um monge budista e ficar lá meditando. Exatamente, porque senão nós não estaríamos aqui em São Paulo, estaríamos nas montanhas do Tibete. Então, a ideia é saber em que momento eu posso expressar. E quando eu me conheço emocionalmente, como eu falei, eu conheço outro, eu consigo perceber se eu posso estourar com você e esse estourar me levará a resultados, ou não, se eu estourar com você pode significar minha demissão. É quando eu percebo, e eu vou perceber o outro, se ele está apto a que eu estoure, aberto para eu estourar ou descarregar a minha raiva nele e ele ver isso algo positivo ou não. Ele vai encarar essa explosão como uma falta de hierarquia ou coisa do tipo. Ou de controle. É aí a inteligência emocional. A nossa percepção. É perceber o outro, é sentir o outro. Mas eu consigo sentir o outro quando? Quando eu consigo me sentir. Rodrigo, como que em que ponto o trabalho da inteligência emocional é diferente das disciplinas que classicamente trabalharam isso, ou no ambiente do trabalho? Quer dizer, as pessoas normalmente, quando tem uma dificuldade de trabalhar em ambiente, se sentem constrangidas, ou de cumprir regras como o jogador Jobson, que não consegue parar em clube, quando ela tem uma dificuldade muito fundamental, elas costumam tentar solucionar isso através da psicologia, ou um pouco da psicanálise, da psiquiatria, estudando um pouco de filosofia, literatura, enfim. O que a inteligência emocional acrescenta ou junta e difere dessas ferramentas clássicas? Eu não digo que ela difere, eu não digo que ela é algo fora disso. Eu acho que a inteligência emocional, ela reúne todas essas teorias para colocar na prática. Eu acho que aí a maior pegada emocional da inteligência emocional é eu pegar tudo isso que está na teoria, bacana, que você lê. Hoje nós estamos no mundo da informação. Era Google. Você pesquisa no Google tudo. Blá. Nós temos informação sobre tudo. Mas como eu consigo traduzir essa informação que eu tenho externa para dentro de mim e agir a partir disso? No meu dia a dia. No meu dia a dia. Aí está a inteligência emocional. Praticar. Pegar todas essas teorias e praticar. Que é o que eu faço com as pessoas. Pegar e fazer agir. E sentir os seus sentimentos, e não na teoria só. E falando justamente sobre isso, as mulheres são mais sensíveis às mudanças de humor, delas próprias e de quem está ao redor. Veja. Alegria, desânimo, medo. As expressões faciais mostram sentimentos comuns a todos nós, mas mais percebidos pelas mulheres. Suelen é uma das 96 funcionárias de um supermercado que emprega apenas 6 homens. Para ela, é fácil apontar as diferenças. Você sendo mulher, seja mais fácil de captar o que a outra está passando no momento.
Uma pesquisa inédita da USP de Ribeirão Preto revela que os processos emocionais não são os mesmos para os dois sexos e que, para isso, existe sim uma relação com os hormônios de cada um e com o ciclo menstrual da mulher, fase em que, por estar mais sensível, elas enxergam no outro aquilo que também estão sentindo, como uma espécie de espelho. Para o autor da pesquisa, a deprimida reconhece mais rápido quando alguém está triste. A agressiva reflete a raiva e a ansiosa, o medo. A primeira coisa prática é sensibilizar pesquisadores para que invistam nessa área, né? Do diagnóstico psiquiátrico, do tratamento psiquiátrico relacionado a essas diferenças entre os sexos. Para os homens, o resultado do levantamento justifica os diferentes comportamentos deles e das mulheres. Existe essa sensibilidade nos dois seres. Acontece que eu acho que o homem, ele às vezes pensa 2 ou 3 vezes antes de exibir o comportamento que ele está captando ou não. Eu acho que a mulher é um ser mais espontâneo. Eu acho que a mulher, nesse sentido, ela é muito mais sensível do que o homem em qualquer fase, vamos dizer, que ela se encontre. As mulheres têm essa capacidade, talvez, de observar mais. O Marine já falou que achava que a mulher não observava tanto assim um lado do outro. Eu acho que tem uma sensibilidade natural feminina, mas acho que o importante é observar as emoções, como que as emoções interferem no nosso relacionamento profissional, pessoal e no ganho das coisas. Claro que é uma brincadeira, a Marine é uma pessoa super bacana. As delas um pouco mais do que as nossas. Elas têm uma percepção. Mas falando justamente da emoção, como que essa percepção da emoção pode ajudar no melhor desempenho comportamental? Legal, Fabiana. Primeiro, entender a palavra emoção. Se ninguém nunca parou, eu acho, para se perguntar o que significa a palavra emoção, né? E vem de energia, moção de movimento. Ou seja, toda emoção, todo sentimento é uma energia que deveria provocar um movimento. Esse movimento pode ser externo, ou seja, eu uso para agir, para fazer alguma coisa, desde acariciar o meu filho até gritar, dar porrada ou fazer acontecer um projeto. Ou se eu não expresso essa energia, ela tende a ficar dentro. E a energia, ela não para. A física diz que a energia, ela se transforma. Claro. E se ela não é expressada, acontece o que com ela? Se transforma em doenças. Daí vem a doença de hoje, que é o câncer. Sabe um negócio bastante bacana, muito rapidamente, é o seguinte, são esses resultados aí dessas pesquisas novas de convivência, de tendência, de relacionamento, mesmo recurso humano. Estou mostrando 2 coisas, quer dizer, as coisas que estão fazendo andar esse mundo moderno, e Google, Vale do Silício, ou as empresas mais modernas, que é clarear o que é gestão. Tem que ter o gestor, o cara que mande, a pessoa que faça. E segundo, essa chefia, a chefia da opressão, do embate e da repressão, ela perde cada vez mais para a chefia que ouve, que entende. Agora, ao mesmo tempo, tem a questão de você gerir, que tem que ter o chefe. Então, você tem que ter um limite hoje muito bem treinado para você mandar, deixar claro, olha, aqui quem decide e manda são essas pessoas, agora sem você oprimir. Isso requer um fio de navalha danado, que passa um pouco pelo trabalho aí. Eu imagino que ele deve atender muita gente que são líderes. Problemas, sim. Que ouve, que entende. Agora, ao mesmo tempo, tem a questão de você gerir, que tem que ter o chefe. Então, você tem que ter um limite hoje muito bem treinado para você mandar, deixar claro, olha, aqui quem decide e manda são essas pessoas, agora sem você oprimir. Isso requer um fio de navalha danado, que passa um pouco pelo trabalho aí. Eu imagino que ele deve atender muita gente que são líderes. Problemas, sim. A maioria são líderes. Que procuram o treinamento. Se chama até leader training, que seria treinamento de líderes. Você encontrar o ponto da liderança. E aí, o ponto da liderança qual que é? Todos nós, seres humanos, desde pequeno, os nossos primeiros líderes, quem foram? Os nossos pais, né? Nosso pai e nossa mãe. E a grande sacada do líder é o quê? Aprender a lidar com a opressão e com o afeto, com o carinho, com a motivação. Porque não adianta só querer motivar e não botar os limites. É igual filho. Não tem diferença alguma. E muitas vezes funcionários projetam a sua referência paterna e materna nos seus chefes.
E por isso que às vezes olha pro chefe e fala, não gosto desse cara. É motivar e repreender. É Bem o caminho do equilibrado o meio. momento em que você repreende, a repressão ou o fato de você repreender também se transforma em motivação. Exatamente. Porque tem a hora da dura. Mas na hora certa. A dura é indispensável. É importantíssima. É não só a dura, mas a como dura também na vida é indispensável. uma mão dá dura, a outra mão acaricia. Então é o caminho do meio. É um equilíbrio, mesmo. Agora, como que eu posso observar no meu comportamento, ou quem está em casa assistindo, se eu tenho algum ponto a ser observado de que eu não estou tão legal assim, sei lá, uma das questões que tem a ver com a inteligência emocional. Você falou motivação, Sim. autoconhecimento. O que eu posso observar no meu comportamento para ver se eu estou tendo mais dificuldades do que o normal na rotina diária? Eu devo procurar Legal. o trabalho de inteligência emocional quando eu estiver como. Pontos que começam a acontecer que você, telespectadora, deve estar atento. Isso. Primeira coisa, começa a ficar estressado com muita facilidade, estourar com muita facilidade. Segundo, sono, começa a ter dificuldade de dormir. Quanto menos dorme o ser humano, menos ele consegue se coordenar, se ordenar mentalmente. Começa também a alterar o apetite, tanto para mais quanto para menos. Na sua casa, você chega, especialmente homens, acontece muito isso com homens. Chega em casa, começa a ficar muito quieto, muito calado. Né? Dentro de casa. Dentro de casa. No trabalho, ele se comunica obrigatoriamente, mas dentro de casa ele fica muito calado. Percebeu que seu marido ou seu filho está muito calado, começa a olhar de uma maneira diferente. E no trabalho, quando você começa a... português, claro, começa a dar esporro em um ou outro sem necessidade, você fala, poxa, por que eu tô... Resposta atravessada. Resposta atravessada, eu não consigo lidar com pressão, de repente meu chefe começa a me pressionar. Você gritar com o bebedouro, né? Eu vou pro banheiro e choro. Muita mulher faz isso? Muitas. Ir para banheiro chorar? Muitas. Mulheres, o chefe vai lá, briga, dá o que precisa fazer, fala tudo que deveria e como não deveria fazer, e aí a mulher às vezes não consegue se expressar e vai para o banheiro e chora. É melhor do que se ficar com certeza. Se agonizando em praça Exatamente, pública. bem com melhor. certeza. Aí estará a inteligência emocional também. Melhor ir para o banheiro. E aí, como que eu faço? Eu posso procurar alguma ajuda ou eu tentar conversar com as pessoas? Olha, eu estou me sentindo... Porque a gente tem medo de expor os nossos sentimentos, né? Hoje eu acordei, sei lá, triste com alguma questão pessoal, cheguei no trabalho, levei uma bronca do chefe... E aí o meu dia fica muito nebuloso. Falar com as pessoas ajuda? Isso é importante, o que a Fabiana acabou de tocar. Nós não aprendemos a falar sobre emoções, né? Se nós pegarmos, a grande maioria, eu não gosto de usar o tudo em nada, mas a grande maioria de nós, 90%, 95% de nós, não tivemos este modelo em casa. Nós nunca vimos os nossos pais falar, filho, eu estou com medo. Filho, o papai está triste. Filho, a mamãe tá com raiva. Pelo contrário, todas as emoções dos nossos pais foram expressadas escondidas. E, portanto, nós crescemos sem saber, sem ter aprendido a falar sobre emoção. E, de repente, nós temos nossa esposa, nosso marido, nossos filhos e não conseguimos fazer isso com eles também. Porque eu nunca aprendi. Eu só consigo lidar com informações dentro de mim que eu tenho. E se eu não tenho esse modelo, eu faço o quê? Eu fico calado. Agora, eu sinto e fico calado. Também tem que ter aquele cuidado, porque isso também, quando você transborda o limite, você coloca a sua mulher ou seu marido para tentar resolver um problema que você tinha que ter resolvido com o seu sub. Ou com o seu chefe. A ideia, Eduardo, você enlouquece a sua casa também. Isso é importante até falar. Mulher adora fazer isso. Mulher compartilha o problema. A mulher tem mais sensibilidade para isso. Ela compartilha o problema com o marido e o marido já quer dar solução. O homem já quer dar solução. E a mulher já fala, eu não quero solução, eu quero que você me escuta. Isso é verdade. Não, mas e outra, o problema, ela pode te ajudar num conforto, ou você pode ajudá-la num conforto. Mas o problema não é o problema da tua casa, é o problema do seu trabalho. A ideia... Ela vai resolver até a página 12. A ideia, ela vai te ajudar a resolver até a página 12. A ideia 12. não é resolver. Talvez ela te ajude a se equilibrar, mas não resolver. Quantas vezes você já, talvez, não sei você, mas muitos de casa, já chegaram em casa, na casa da sua mãe, do seu pai, conversaram, falaram o problema que está vivendo. O famoso desabafar. E de repente você sai de lá, nossa, tô aliviado. Parece que você conseguiu dar um novo olhar para aquele problema, né? Clarear os horizontes. Você sai dele quando você fala. E se motivar a tentar resolver de uma forma
enfim, pacífica, que possa ser a melhor forma possível, porque a gente lida com muita frustração todos os dias. O tempo inteiro. Né? Frustração no trânsito, frustração no trabalho, frustração com a família, muitas vezes. Bacana você falar de frustração, que eu quero falar para muitas mães e pais que podem estar nos ouvindo. Hoje em dia, as mães e pais querem dar tudo aquilo para o filho que não receberam. E que muitos não receberam muitas coisas, especialmente materiais e carinho até dos pais. E hoje querem dar tudo para os filhos. Tudo e não dão limites. E o filho não aprende a lidar com a frustração. A filha não aprende a lidar com a frustração. E como você falou, o nosso mundo de adulto, ele está recheado de frustrações. Claro. E de repente ela não aprende a lidar com frustração, vai o quê? Vai para as drogas, vira bandido. Ou seja, ela não ouviu o não nunca. Ela não se frustrou nunca. Tudo, mamãe, eu quero isso. Tó, filho. Papai, quer isso. Tó, filha. E de repente ela chega adulto, o mundo não vai tó. Aí se frustra. Se frustra, eu não sei lidar com essa frustração. Vai para droga, entra em depressão. Ou seja, pai e mãe tá achando que está fazendo o melhor, e eu tenho certeza que está pensando o melhor, mas está prejudicando o filho ou a filha. Então, dê limites para os seus filhos. Importante. E também tem uma questão que é da inteligência emocional aí do próprio pai e da mãe e das crianças que recebem essa informação. Sim, com certeza. Toda a nossa... E aqui, muitos de nós não conhecemos essa teoria. Acabei de voltar de um congresso de Chicago, um congresso que estavam pessoas falando sobre inteligência emocional, e ali está mais do que comprovado cientificamente que toda a nossa formação emocional ela se dá junto com a nossa gestação, ou seja, nós somos formados emocionalmente, além de fisicamente e emocionalmente durante a gestação, e se finaliza até os nossos 2 anos. Dali para cá, nós apenas repetimos. Repetimos, repetimos e repetimos. Ou seja, a nossa estrutura emocional foi formada num momento em que nós tínhamos pouquíssimas informações sobre o mundo e como lidar com este mundo. A nossa perspectiva de mundo era completamente diferente do que os nossos pais. Agora, sempre dá para se aperfeiçoar e se autoconhecer no sentido de ter, de fato, a inteligência emocional fazendo parte do seu dia a dia, no seu comportamento diário, no trabalho, em casa e aonde quer que seja. Vamos falar um pouquinho agora com o Eduardo Marini sobre o que tem no blog dele, ele que é um dos blogueiros do R7, r7.com/Eduardo Marini. O que temos lá? Tem muita burrice emocional minha lá. Duvido que tem burrice emocional do Eduardo, impossível. A burrice emocional é habitual. Tem lá, não, tem um pouco de comportamento. Estava dizendo também, falei da nossa atriz Thaís aqui, da novela, fazendo umas brincadeiras, esse dilema dela de posar nua. A gente estava brincando com uma piada que eu ouvi, estava dizendo, é uma coisa que tem que ser muito bem pensada. Eu falei, bom, mas tudo que a gente quer nesse momento é que você não pense, e de preferência muito, entendeu? Tome a decisão logo. Falando um pouco sobre futebol, Damião, e também um pouco sobre vida e também atitudes cotidiano. Enfim, o blog está... Está bem recheado. O blog está recheado, o blog tem um pouco de esporte, tem um pouco de funk, tem um pouco de uma coisa explicação de comportamento. Bem carioca, né? Um swing carioca, né? No blog do Eduardo Marini. Essa semana tem essa coisa explicando um pouco desse comportamento do Ronaldinho, essa comemoração, de onde vem o funk. Legal. Um pouco de alegria. Vamos falar um pouquinho, fala muito sobre inteligência emocional. Sim, agora qual que é o método? Como que a gente faz para conseguir adquirir, se desenvolver? Vamos lá. Legal. Bom, Fabiana, é muito simples. É um treinamento que nós damos um final de semana, no Hotel Fazenda, aqui perto, em Tapecerica da Serra, onde nós colocamos grupos de pessoas, a Lotus Treinamentos coloca grupos de pessoas lá que vêm por indicação, boca a boca, e por palestras que eu dou, né? Inclusive depois eu vou falar sobre essa palestra, mas são experiências que a pessoa vive individualmente, em grupo, em dupla, dentro deste treinamento e que permite ela lá conhecer as suas emoções pela experiência, ou seja, não adianta falar como lidar com o seu medo, você tem que aprender você a lidar com o seu medo lá na prática, com seus medos, com a sua tristeza, com a sua raiva, com a sua alegria. Nós colocamos você para viver. São atividades dinâmicas em grupo, em que nós colocamos as pessoas lá para viver os seus sentimentos e a partir da experiência eu consigo aprender a lidar com as minhas emoções. Que a maneira que eu lido é diferente da maneira que você lida. Realiza atividade em grupo. Atividade em grupo, individual, em dupla. E a pessoa sai de lá, e aqui fica um convite para cada um que está aí.
Você está convidado a viver esse treinamento num final de semana, vai ser dia 9, 10 e 11 de setembro. E se não for a melhor experiência da sua vida, nós devolvemos seu dinheiro integral. E agora quero tem que uma você saia de lá palestra e pra fale pessoa isso. entender também, Agora, peraí, né? tá ao vivo, ele tá Ao prometendo, vivo. hein? Vocês Olha, podem escrever prometido pra e gente, que se grave. não gostar, a gente Por vai atrás favor, dele. eu quero. Então, a palestra... Fale da palestra para a pessoa que se eu introduzir no darei assunto. 1h30, tanto de palestra como prática também, dinâmicas. Vai ser aqui na Avenida Paulista, 1776, segundo andar. Vai ser uma palestra sobre inteligência emocional. É gratuita, você está convidado. Dia 1º de setembro, às 19h29. Está convidado, Você 1h30 de palestra. Isso periodicamente, um mês, que é para a pessoa, de uma certa forma, ter uma informação do caminho. Legal. E depois fazer a Olha lá. palestra. se for E o gratuito. site já está na tela, Site tá para lá. quem quiser mais informações, entrar Entre em no contato site. aí com o Por pessoal favor. do treinamento e aprender a desenvolver cada vez mais a Na inteligência prática, na prática. sem teoria. Esse blá, 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 você vai sair do blá, blá, blá e aprender a lidar. Se você não consegue lidar com as suas emoções no trabalho, com a sua família, você vai sair de lá. E se não for, você vai olhar no meu olho. Rodrigo, foi a melhor experiência da minha vida. Ótimo, você pagará, sairei feliz. Seu Rodrigo, foi bom? Toma seu dinheiro. Eu quero que você saia de lá. Foi a melhor experiência da minha vida. Nossa, mas então você está prometendo No ar. muito importante. Muito importante. Agora, só com a palestra, se não puder fazer um treinamento, não tiver esse dinheiro para investir no treinamento... Você pode ir a fazer a palestra gratuita, Ok. na boa. Está convidado dia 1º de setembro agora. Maravilha. O N-Blog de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço a participação do Rodrigo Fonseca. Obrigado, Fabiana. Obrigada. Obrigado, Du, pelo Eduardo, momento. Vale tudo. Se Obrigada. acordou hoje e disse que foi melhor do que o acordar de ontem, já está valendo. Maravilha. Quem quiser rever esse programa é só acessar o portal R7, r7.com/Record News. E amanhã, sexta-feira, vamos falar sobre o grafite, a arte urbana, que agora pode ter até patrocínio aqui na cidade de São Paulo. Então mande e-mail para o N-Blogs com a sua sugestão ou escreva via Twitter no @NBlogsTV. Eu te espero amanhã às 2 da tarde. Obrigada pela companhia. Tchau.